Fala galera, Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal. Domingão, 7 horas da manhã, e tô aqui gravando vídeo pra vocês pra passar tudo do pré-jogo de Galo e Coritiba, na verdade, Coritiba, Coxa Doido e Galo. Vamos trazer tudo aqui pra vocês. Temos convidado especial aqui hoje, mais uma vez, né? Mas antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, seja membro, tá? Para ter acesso a grupo de WhatsApp exclusivo dos membros, onde tem notícia, apuração lá, bastidor de apuração, resenha de qualidade. Grupo de Cartola, estamos aí batendo aí na margem já de 1.000 pontos no ano. Quem quiser grupo de Cartola, link no comentário fixado para você poder participar do grupo de Cartola. Estamos aí com 1.000 pontos no ano, quase 170 cartoletas, liderando todas as ligas, tá? Deitando o cabelo, quem quiser grupo de Cartola, só chamar no comentário fixado. Galera, vamos lá sem mais delongas. Coxa e Galo, domingão, 4 horas, e que saudade, hein? Jogo do Galo, domingo, 4 horas, hein? Quanto tempo a gente não tinha isso, hein? Nossa senhora, mas enfim. Domingão, Coritiba e Galo, 4 horas, estádio Couto Pereira, tá? Primeiramente, vamos falar aqui sobre o Coritiba e ele, meu parceiro Glauco, né? Mais conhecido aí nas redes sociais como Glaucoxa. Ele vai trazer tudo e mais um pouco a respeito do nosso adversário. Todos os detalhes do Coritiba com o nosso parceiro aí, Glaucoxa, galera. Pega a visão aí. Fala galera do canal do Tanaka, aqui é o Glauco Gasparim, torcedor do Coritiba. Eu vim comentar sobre o jogo deste domingo, né? Coritiba e Galo, aqui no Couto Pereira. Bom, o Coritiba tem um jogador suspenso, que é o volante Alisson. Ele começou a temporada como titular, mas nas últimas partidas não vinha começando os jogos devido a ter uma lesão. Então é um jogador aí que poderia ser uma surpresa, mas como está suspenso, é bem provável que o Coritiba repita a mesma escalação do empate contra o Botafogo no Rio de Janeiro na última rodada, que seria o Pedro Rangel no gol, né? Já que o Pedro Morisco, que é uma revelação do clube aqui, acabou sofrendo uma lesão grave e só volta após a Copa do Mundo. Então o Pedro Rangel vem sendo titular no gol. Na lateral direita, Tinga, experiente. Na zaga, Maicon, também muito experiente. O Jaci, que vem sendo ali talvez o maior pilar do sistema defensivo do Curitiba. Na lateral esquerda, Bruno Melo, também experiente. No meio-campo, Vini Paulista, na vaga do Alisson, né? Ele não é propriamente um primeiro volante, ele é um jogador de muita marcação, mas foi adaptado ali na função e vem sendo titular. Ao lado dele, no meio-campo, o segundo volante ali, o colombiano Sebastián Gomes. E fechando o meio de campo ali, o camisa 10, Josué, né, o português, que tem muita experiência aí, que é um jogador ali no meio campo com maior potencial técnico, né, o homem da bola parada no clube. Na frente, na ponta direita, o destaque ali, a promessa, a revelação do Coritiba, Lucas Ronier, né, jogador canhoto, habilidoso, bastante driblador, né, parte pro 1 contra 1 ali. E na ponta esquerda, provavelmente Breno Lopes, né? Que é a maior contratação da história do Coritiba, custou 15 milhões de reais no início do ano, contratado junto ao Fortaleza, e vem sendo ali, inclusive, o jogador com mais gols na competição pelo Coritiba, né? Tem 4 gols, e com um detalhe, os 4 gols foram fora de casa, ele ainda não marcou gol no Couto Pereira. No comando de ataque, provavelmente continua o Pedro Rocha, não é propriamente um centroavante, né? Conhecido aí, já jogou no rival de vocês, já tinha jogado no nosso rival aqui também local. É um jogador conhecido do futebol brasileiro, aí, Grêmio, Flamengo. Ele não é bem um centroavante, né? Mas nessa altura da carreira aí, ele perdeu um pouco da mobilidade. Acabou, ano passado, sendo adaptado ali mais centralizado no clube do Remo, né? Na Série B foi o artilheiro, o melhor jogador da competição. E neste ano, na Série A, no Curitiba, também vem desempenhando aí esse papel. Porém, não é exatamente a característica dele. Como curiosidades, o Curitiba vem num tabu aí negativo nos últimos 10 anos aí, praticamente sem ganhar do Galo no Couto Pereira.
Então, a última vitória do Coxa contra o Galo no Couto Pereira foi em 2016. Gols de Rafael Veiga e Kleber Gladiador. Coritiba 2-0 e depois foram 4 partidas no Couto e 4 vitórias do Galo. No retrospecto geral também, infelizmente ali pro nosso lado, né? O Galo acaba tendo uma vantagem bem considerável. E o Coritiba nesse Campeonato Brasileiro está com uma boa campanha, 7º lugar. Porém, no Couto Pereira, os resultados não estão acontecendo. O Coritiba tem uma vitória só contra o Clube do Remo, 2 derrotas contra o Bragantino e contra o São Paulo, e 2 empates aí nos últimos jogos contra o Fluminense, contra o Vasco e o Fluminense pela sequência, né, pela ordem. Então tem um aproveitamento de apenas 33% nesses 5 jogos em casa. Então é um time que está sendo mais forte ali, saindo no contra-ataque, explorando espaços fora de casa. Em casa tem tido certa dificuldade. Então fica essa situação aí de tentar mudar, tentar reverter. E desejo aí aos amigos uma boa sequência no campeonato, na temporada. Um abraço, valeu! Tá aí, galera. Nosso parceiro aí, Glauco Coxa. Glauco sabe tudo e mais um pouco do Coritiba. Um abraço pra ele. Agradecimento aqui, a análise perfeita aí do Coritiba, nosso adversário, falou tudo. E tá aí, né? E eu também acompanho muito Coritiba também. Todos os clubes do Brasil, por conta do Cartola, a gente tem que ficar de olho. E realmente, gente, o ponto forte do Coritiba é os 2 pontas, Breno Lopes e Ronier. Esse Ronier embaçado, enjoado, tá? Nosso lateral esquerdo ali, ó, Renan Lodge, vai ter que ter uma cobertura, o Coelho vai ter que ajudar o Ronier ali, o Coelho vai ter que ajudar o Renan Lodge ali na marcação. E lá na esquerda do Coritiba, na direita nossa, provavelmente o Natanael, o Breno Lopes ali também é embaçado. Então o Coritiba força muito o jogo pelas laterais, tá um time mais veloz ali no ataque, né? Com esse que ele citou aí, Breno Lopes, Ronier e o próprio Pedro Rocha, que não é um centroavante de origem, é um cara de mais mobilidade. E algo que me chamou a atenção, esse aí, o Breno Lopes não ter feito gol ainda no Couto Pereira. Ai, ai, hein, Galo? Pelo amor de Deus, hein, Galo? Você gosta de aprontar umas, não vamos fazer isso hoje não, hein? Vamos deixar o Breno Lopes continuar sem fazer gol no Couto Pereira. Olha só, desde 2016, hein, que a gente não perde pra eles lá. O Galo vem com a sequência boa, então eu espero que esse elenco do Galo não faça mais não quebre, né? Mais um paradigma e não faça mais não faça mais uma situação aí negativa pra gente. Eu vou pegar aqui agora, sobre o Galo, o que eu posso falar pra vocês? Eu vou pegar a lista de relacionados, como a gente sempre faz aqui nos nossos pré-jogos, né? Vou passar pra vocês aqui a lista de relacionados. E é o seguinte, tem 2 jogadores que não viajaram, a torcida ficou na bronca, e eu também quero comentar sobre isso. Foi lá pra Curitiba, tá, gente? Ó, Everson e Delfim, Robert ficou em BH, Natanael, Preciado e Renan Lodge. Estamos indo com 2 laterais direito, Preciado recuperado aí do edema, né? E o Renan Lodge é o único lateral esquerdo. Falo com vocês frequentemente que o reserva do Renan Lodge é o Júnior Alonso. Não que eu goste, não que eu queira, mas é a informação que eu tenho, eu sempre passo essa informação para vocês e tá aí comprovada mais uma vez para a diretoria do Clube Atlético Mineiro. O Pacini não está pronto para ser o reserva imediato do Renan Lodge. Ponto. A informação é essa. Eu não gosto, você não gosta, mas a informação a gente não pode brigar com ela. É essa, tá? E tá aí comprovado. Zagueiros, Alonso, Lianco, Juan e Vitor Hugo. Cadê o Ivan Roman? Mais uma vez. Ivan Roman, mais uma vez, cortado, preterido por Alonso e Vitor Hugo. Não gosto disso, acho isso um absurdo, mas hierarquia do Clube Atlético Mineiro, algo que eu venho batendo sempre no canal, mas é algo que cada vez mais fica escancarado para quem duvida. Hierarquia. Meio-campistas, Alexander Bernard, olha aí, hein? Eita ferro. Não, para mim, Bernard não veste mais a camisa do Galo. A desculpa, tudo bem. Se toda vez que uma pessoa errar, a desculpa ser de fato a desculpa e tá tudo bem, o apagador universal, né? A desculpa agora virou o apagador universal das agadas, para não falar a palavra aqui, né? Eu não aceito, tá, ô Bernard?
E por mim você não veste mais a camisa do Galo. Mas tá aí, eu falei com vocês, domingo é perigoso jogar e ser titular. Ser titular eu acho que não, mas jogar não duvide do Bernard entrar em campo como se nada tivesse acontecido, tá, gente? Um absurdo isso pra mim. Se ser Franco, Igor Gomes, Maicon, Reinier, Scarpa, Tomás Pérez, Vitor Hugo. Atacantes, Cauã Soares, Casserra, Coelho, Dudu e Hulk. Ô, gente, vou falar pra vocês aqui, nosso amigo falou e é verdade, eu tenho acompanhado isso, Curitiba em casa não tem uma boa campanha, tá? O Curitiba em casa não é tão forte, é um time que tem muitas dificuldades em propor jogo, tá? O desempenho do Curitiba fora de casa que tá condicionando eles aí estarem na posição que eles estão. Só para vocês terem uma ideia, a campanha do Coritiba nos últimos 5 jogos em casa, eles são 18º do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos em casa, eles têm 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Fizeram apenas 3 gols, gente. Tomaram 4. Geralmente, jogos do Coritiba no Couto Pereira são jogos de pouquíssimos gols. 0-0, 1-1, 1-0. Não passa disso. Jogo do Coritiba no Couto Pereira é sempre um jogo amarrado. Agora, a nossa campanha, o Galo, fora de casa, para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 jogos nós estamos em 12º. Na verdade, nos últimos 6 jogos, tá, do Galo, em casa, 12º colocado. Nós temos apenas 1 vitória, 0 empates e 5 derrotas nos últimos 6 jogos fora de casa. Fizemos apenas 5 gols, ou seja, uma média de menos de 1 gol por partida e tomamos 7, uma média de pouco acima de 1 gol por partida. Gente, nosso desempenho fora de casa está terrível. Teve aquela vitória contra a Chapecoense e só. É a única vitória fora de casa. Tá? Então temos que melhorar o desempenho fora de casa e vamos pegar um time que em casa não é nada bom. Então tá aí uma oportunidade, tá? Uma provável escalação, um time que eu acho que o Barba vai colocar em campo, tá, gente? Que é o que eu acho, não é o que eu queria. É o que eu acho que vai acontecer. Everson, indiscutível. Natanael, indiscutível. Lianco e Tressoldi, a dupla de zaga titular. Renan Lodge na lateral esquerda. Lembrando que o Renan Lodge está pendurado. Se o Renan Lodge toma amarelo, tá fora contra o Flamengo. Aí nós vamos com quem lateral esquerda contra o Flamengo? Com o Júnior Alonso? 3 zagueiros? Bota o Coelho de ala pela esquerda? E aí, gente? Então, Renan Lodge. Cuidado hoje, hein, gente? Não pode perder você contra o Flamengo, não. Tomás Pérez, Franco e Vitor Hugo, tá? Um trio ali no meio campo, onde o Vitor Hugo deve ter maior liberdade, tá? Coelho, Hulk e Casserra. Pra mim não tem mistério. Eu acho que o time que o Barba vai colocar a campo é esse. Eu, Lucas, se eu fosse o técnico, eu colocaria normal. Everson, Natanael, Lianco, Tressoldi, Lodge, perfeito, mantém. Pérez e Franco, também. Mentira, pera, volta. Pérez e Cissé, tá? Eu colocaria o Cissé, tá, gente? Eu, Lucas, colocaria o Cissé. Vitor Hugo, tá? Então mudei um no meio campo, se eu fosse o técnico. Coelho, colocaria o Coelho, que hoje, gente, é assim, o Galo é assim. O Coelho, que é o nosso atacante menos técnico, que é um dos piores em drible, finalização, mas é o melhor em transpiração, vontade, garra, determinação, correria, raça, ele tem que ser titular por quê? Porque é escancarada a falta de vontade, de compromisso desses jogadores. Então o cara que tem um mínimo ali de sanguinho, ele é titular absoluto, não pela qualidade com a bola no pé, mas com a qualidade de raça. Ó, pra você ver o nível que nós chegamos, né? Eu iria com Coelho, eu iria com Cauã Soares e Casserra, tá? O meu time seria esse. O time que eu acho que o Barba vai colocar: Everson, Natanael, Lianco, Tressoldi, Renan Lodge, Pérez, Franco, Vitor Hugo, Coelho, Hulk e Casserra. Esse é o time que eu acho que o Barba vai escalar. O time que eu escalaria: Everson, Natanael, Lianco, Tressoldi, Lodge, Pérez, Cissé, Vitor Hugo, Coelho, Cauã Soares e Casserra. Apenas 2 mudanças que eu faria com o time em relação ao que eu acho que vai começar. Beleza? Jogo importantíssimo, a turma de baixo tá chegando, o Cruzeiro ganhou ontem, ficou 1 ponto só da gente, Internacional joga hoje contra a Chapecoense em casa, Santos joga hoje com o Fluminense em casa. Então, gente, vamos abrir o olho, vamos acordar. Tá na hora do Galo criar vergonha na cara e começar a ter uma sequência boa no Campeonato Brasileiro. Eu não quero, pelo 3º ano seguido, brigar para não cair. Chega disso, beleza? Mas é isso, tá tudo dito, provável escalação,
Devemos ter um público aí na casa de 30 mil no Couto Pereira. Até ontem tinha vendido 25 mil. Então, estádio cheio, 30 mil no Couto Pereira é muita gente, tá? Então, provável escalação dos dois lados, análise do adversário, lista de relacionados, campanha fora aí em casa dos times, tá? E público, parcial de público, tá tudo dito sobre o jogo. 2 horas da tarde entramos ao vivo, tá? Conto com a audiência de vocês, nosso pré-jogo aí, o transmissão e o pós-jogo, graças a Deus, tá pegando demais. Conto com a audiência de vocês a partir das 2 horas. Vamos o quê? De 2 às 4, de 4 às 6, 6 às 7h30. Vamos de 2 às 7h30 ao vivo, tá, galera? E Monetix, quem quiser poder concorrer à camisa oficial GNV Black Camarote na Arena MRV, clica no link, vai ter acesso ao grupo para você poder ter acesso ao sorteio e também informação, beleza? Então, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, seja membro, grupo de Cartola, dá moral pra gente lá no grupo de Cartola, camisa, raiz, história, minério, seguros. Eu fui, qualquer novidade eu tô de volta, 2 horas eu conto com a audiência de vocês na live. Valeu, fui!